Boa noite, queridos. Mais uma vez nessa live para batermos um papo e estou muito feliz de estar aqui. Vamos esperar um pouquinho o pessoal começar a chegar. Euzeni, seja bem-vindo. Hoje nós temos aí mais um papo certo em tempos de incerteza e hoje nós vamos conversar, com um casal de missionários, amigo. E eu creio que vai ser muito bom. Paty, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu sei que essa noite vai ser uma noite aproveitadora, de bênção para as nossas vidas. Marisa, Leuzeni, Patrícia, Marisa, sejam muito bem-vindos. Nós vamos aguardar aqui um pouquinho, e nós vamos estar aí com os nossos missionários, Alexandre e Cristiane, para falar de experiências da pandemia. Vamos lá, vamos ver se eles já estão chegando. Sarinha, ela é de Portugal, seja bem-vindo. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal começar a chegar, Sejam todos bem-vindos. Depois vocês podem colocar aí, algumas questões aí, quem sabe dá tempo da gente ler, Eu sou muito boa nisso, não? Mas às vezes a gente passa, Eu fico com medo de esquecer de alguém, então... mas vamos lá, à medida do possível a gente vai falando os nomes, E a gente vai falando alguma coisa que vocês postarem aí, Vamos esperar só mais um pouquinho aí e a gente vai falando sobre isso, Pense em você e você pode falar alguma coisa, experiências da pandemia. Quais as experiências que vocês estão tendo nesses dias, Vamos lá, acho que a Alexandre já chegou aqui. Vamos ver, Alexandre e Cristiane. Mas vai falando aí, das suas experiências. Se der um tempinho, a gente vai falar alguma coisa que vocês escreverem aí, O nosso casal, lindos, maravilhosos. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. Bom, pastor. Chegando aí, o pessoal tá chegando. Sarinha, Marisa, quiser ir lendo alguns nomes aí, fica à vontade, tá bom? Vamos dar um tempinho aí. Boa noite a todos. Prazer estar aqui essa noite. Muito bom estar com vocês. Tem a Euzeni, a Marisa, a Sara. Euzeni. Já Mas estão quem... Obrigada, gente. A Lê tá aí, a Lezinha. Pois nessa noite nós vamos falar, de experiências da pandemia. Eu falei com o pessoal para escrevendo aí, Se der tempo da gente ler, ou vocês vão lendo aí, quiserem comentar alguma coisa, fica à vontade também. Aqui, assim, ó. Tá ok. Aí a gente vai podendo falar com eles também, Nesse tempinho aí que vamos ter. E eu falei, Patrícia, lá do Rio. Ei, conterrânea. Terra boa, terra linda. Conterrânea, nossa terra, do Rio. Amo, gente. Saudade do Rio de Janeiro. Amo essas praias do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, Saudade daquelas praias. Lugares muito lindos. Quando eu vou no Rio de Janeiro, eu falo com a Patrícia. Patrícia, eu quero ir à praia. É a primeira coisa, pastor? Ele quer ver a praia quando chega lá, Gente, eu amo. A Glória, seja bem-vinda, Glória. Que bom que vocês estão aí. Pois gente, Alexandre e Cristiane, É um prazer ter vocês aqui nessa noite. Ah lá, muito calor aqui. Ai, que delícia, o Rio Não podemos sair de casa, Prefiro ficar em casa um pouquinho, Vamos obedecer. Haroldo, meu amigo Haroldo também, Meu amigo lá do Rio acabou de entrar. Que legal. Isso mesmo, eu creio que vai ser muito bacana nosso papo aqui. Sim. Aí, quero ir com você, Sandra. Vamos lá, Marisa, para o Rio de Janeiro. Passear naquelas terras lindas, Pois nós marcamos essa live hoje para a gente falar sobre experiências, durante essa pandemia, O nosso papo certo nesses momentos de incerteza, mas com muitas experiências que eu sei que vocês têm tido nesses dias, Deus é maravilhoso, Deus nos dá, assim, Ele faz pra gente, literal, um banquete, muitas vezes
em tempo de crises, né, no deserto, né, assim que ele fala no Salmo 23, né, ele prepara para a gente uma mesa, né, em plena pandemia, em plena diversidade, em pleno deserto. Deus faz uns negócios legais. E eu sei que vocês têm tido experiências muito bacanas nesses dias. E nós vamos falar sobre isso, né? E eu gostaria de, primeiro, que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, o que vocês têm feito, quem vocês são, né? Para que pudéssemos, para que as pessoas que estão nos ouvindo conheçam mais de vocês. Amém? Fiquem à vontade. Amém. Sim, sim. Né, primeiramente, boa noite a todos que estão aí chegando, né, que estão participando, né, com muita alegria que a gente estamos aqui nesse momento com a pastora, né, por ter tido esse convite de estar aqui, né, poder falar um pouco, né, da situação da pandemia, né, e das experiências. Mas a gente, assim, para quem não conhece, a gente é uma família que viemos do Rio, somos carioca. Chegamos em Contagem, né, para trabalhar em missões integrais em 2015, né, especificamente em janeiro de 2015. E estamos até hoje, trabalhando no campo, começamos a trabalhar com dependentes químicos, né, na época de 2015. Hoje fazemos vários trabalhos voluntários junto à Jocum Contagem. Daqui moramos em frente à base da Jocum Contagem, né? Aqueles que não sabem, Jocum Contagem é uma base, né, uma agência missionária. E a gente tem trabalhado junto com eles aqui, né, na área de desenvolvimento comunitário, na área da educação, na área de ressocialização. E a gente vai estar contando um pouco da minha história, Cristiane também, não sei se ela quer fazer a sua própria apresentação, mas pode falar também. Verdade. Como ele falou, nós somos carioca, temos 2 filhos, adolescente, né, um de 15 anos e uma menina de 12 anos, que também tem nos acompanhado nesse tempo, vieram para cá conosco bem pequenos. E nós temos servido juntamente com a igreja também, né, juntamente com a pastora Sandra, pastor Wilson, né, o pastor Geraldo, a pastora Noêmia, e temos caminhado, né, com eles nesse tempo, né, servido ao Senhor junto. E como o Alexandre falou, nós estamos de tempo integral aqui, servindo ao Senhor, com os projetos, com tudo que Deus tem proposto ao nosso coração, né? E esse tempo de pandemia tem sido um tempo novo, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, as adaptações, tudo que Deus tem trago para nós. Não é verdade? Então, isso mesmo. A gente se conhece, tem uns 5 anos, né, que vocês vieram, né, aqui para a igreja, né? E temos caminhado juntos, temos aprendido muito com vocês. E todas as vezes que nós passamos um tempinho com vocês, nós somos abençoados também, né? De saber e de ouvir de vocês tantas experiências. E quando nós estamos em crise, né? Quando nós estamos passando pelo deserto, quando nós estamos passando por algum momento difícil, a nossa alma se abate, né? A tendência, né, é se abater, a tendência é se preocupar, e nós ficamos muito vulneráveis, né, a doenças mentais. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Porque vocês têm sido procurados, não é verdade? Para ajudas, né? E eu sei que vocês têm ajudado muita gente, né? Então, assim, no momento de crise, quando nós passamos por crise, quando nós passamos por dificuldades, nós ficamos vulneráveis a certas doenças mentais. Principalmente, né, a depressão, a ansiedade, transtornos, né? Por quê? Por causa das incertezas, por causa do medo, né? Então, assim, eu sei que vocês têm ajudado muita gente, têm procurado por vocês. Como tem sido vocês nesses dias, né? Quando essas pessoas têm procurado vocês? Fala um pouquinho disso. É interessante, o pastor falou sobre a questão, né, desse tempo, em questão de toda sorte de doença mental que se aparece, né, devido, né, toda a circunstância de isolamento, né, questão do vírus, né, um vírus desconhecido até então, né, e sobre o que ele pode causar além, né, da questão respiratória. E é interessante que assim começou a pandemia, né, os primeiros casos aqui no Brasil, e a questão do isolamento, de todo o protocolo tem sido seguido, né, as igrejas, né, tendo que se fechar, né, e os comércios também se fechando. A gente não tinha como saber como ia ser, né, até em questão das nossas atividades de campo missionário, né, que a gente atua na rua,
os moradores de rua, a gente atua na escolinha, né? Num centro onde a Cristiane dá apoio, ela vai falar mais um pouco depois, apoio pedagógico. Eu dava lá acolhimento, fazia acolhimento também, psicológico lá junto com as pessoas, e a gente não sabia como que ia ser. É uma coisa nova para todo mundo, Sim. na verdade no mundo inteiro. E é interessante que a gente ficamos, né, pensando e orando a Deus para saber como que a gente ia se posicionar para continuar. E sabemos que não tinha como se paralisar, né? A gente não tem como paralisar em Sim. estar ajudando o próximo, em estar oferecendo algum tipo de ajuda ao próximo. E quando começou, na verdade, a pandemia, né, toda questão do isolamento, começou sim a surgir, né, muita demanda de pessoas nos procurando, né, para a gente dando conselho em questão do âmbito familiar, né, em questão mesmo até de alguns problemas, né, que estavam já surgindo, emocionais, em questão de depressão, né, essa questão de ansiedade. E a gente a gente começou a pensar em tentar aprender mais a usar a mídia, usar esse mecanismo todo que hoje está sendo usado, né, que é uma grande ferramenta. E tem sido uma experiência bem assim, diferente. Uhum. Porque mesmo não podendo estar presente, né, mesmo distante, mas Deus tem proporcionado essa conexão, né, através da internet, tecnologia, para que a gente continuasse a fazer aquilo que a gente já estava fazendo. Verdade. Né, um instrumento de Deus para o reino dele, né, em trazer o reino de Deus, né, sobre a terra. E aí a gente começamos, a Cristina começou, eu acho que vou deixar ela falar um pouco da questão até da internet, da questão que ela continuou fazendo, né, o que ela fazia já lá na escolinha, né, a escolinha, para o pessoal entender, é uma estrutura que tem da Jocum, né, era uma escolinha que dava ensino com princípios cristãos bíblicos, Sim. mas resolvemos parar ano passado para atuar junto com toda a comunidade aqui do bairro, Sei. com vários outros serviços, né, que seriam multidisciplinares, na verdade, né, com a questão de apoio pedagógico, com auxílio e trabalho com casais, com família, acolhimento. E a Cristiane não deixou parar, né, essa questão do auxílio pedagógico. Aí eu vou deixar ela falar um pouco, depois eu vou falar um pouco do que aconteceu. Isso. Verdade, é verdade. A gente se readaptou, né? Eu acho que existe uma coisa chamada disponibilidade, você tem que estar disponível, você precisa se readaptar à situação e realmente muitas pessoas perdidas, sem saber como agir nesse tempo, o que fazer, preso dentro de casa, muitos pais, né? Na minha área mesmo, na área da educação, sem saber o que fazer com os filhos, porque tinha que virar professora, mãe, dona de casa, e essa situação estava deixando muito confuso isso, né? Porque só o auxílio mesmo via internet não estava ajudando muito. E a gente conseguiu introduzir um pouco mais nesse tempo, chegando um pouco mais perto dessas famílias, sabe? Tendo um atendimento mais próximo deles, com os pais, procurando ter um contato maior, né? E me disponibilizei a estar abençoando essas famílias, né? E a gente tem caminhado durante já 3 meses e tem sido uma experiência incrível que Deus tem nos trago, que Deus tem nos dado. Mas, como eu falei, a disponibilidade de estar servindo, né, para o reino, porque nós sabemos que é tudo por Ele e para Ele, né? E tem sido muito bom esse tempo, tem sido um tempo diferencial para as crianças, para os pais. Semana passada nós conversamos um pouquinho com as mães e elas têm agradecido muito, porque as crianças já estão desenvolvendo sozinhas, já sabem mexer no Zoom melhor do que a gente, né? Na verdade. E aí eles já vão, eles já ligam, e eles não estavam conseguindo ler, fazer a leitura, né? Que são crianças de 5 anos que estão sendo alfabetizadas, e já estão lendo, já estão formando frase, né? Tem sido um tempo muito bom, assim, de desenvolvimento nesse sentido, né? Fora os outros atendimentos, as outras coisas que nós temos feito,
mas esse tem sido um tempo muito bacana, muito legal mesmo, o acompanhamento que a gente tem feito. Uhum. Ou seja, então nesse momento de crise, só fica quieto quem quer, né? Porque há Sim, muito sim, trabalho, aliás, tem muito trabalho e nós temos a possibilidade de ajudar muito mais pessoas. Eu estava sim, vendo alguém falar que hoje, se a gente for analisar como que Deus é tremendo, Deus tem tudo no devido lugar, tem tudo assim projetado assim espetacular, né? Assim de modo espetacular que a gente fica assim sem saber, às vezes sem entender, mas depois Deus vai ministrando o nosso coração. Muitas vezes, né, quanto alguns ficaram isolados, né, mas Deus abriu as portas para aqueles que querem trabalhar. E a nossa voz, a nossa ação chega até mais longe, né? É o que está sim. acontecendo com vocês, né? É Quantas vezes verdade. nós chegamos na sua casa, vocês estão lá, né, no Zoom, falando para um monte de gente. Ou seja, quem quis ficar isolado, está isolado e pode estar atraindo até essas doenças, como eu disse, né? Sim. Mas nós podemos tomar decisões. Eu estava ouvindo alguém falar que diz assim: crise vem como possibilidade de mudança significativa. Então, olha aqui, é para quem quer, né? É para quem Sim, quer aprender e ajudar os outros. E outra coisa interessante, é mudança significativa de quem eu sou e o que eu posso fazer em prol do outro. Olha que legal. Eu vi sim, uma frase que diz assim: eu posso tomar decisões. Eu posso tomar decisões altruístas ou egoístas. Olha que bacana. Quando eu penso que eu posso tomar decisões altruístas, ou seja, eu posso ajudar o meu irmão. E não sim, é porque ele está longe, está na casa dele, eu tenho que ir na casa dele para ajudar. Não, Deus está abrindo as portas para a gente poder entrar na casa dessa pessoa e ajudar. É o que vocês têm feito muito, porque a gente também sim, conhece, né, a gente tem que ser obediente, né, ao tempo, a gente não tem que ficar saindo, mas Deus tem usado vocês para alcançar essas pessoas que estão lá na sua casa, né, no seu cantinho, mas eu sei que Deus tem abençoado. E essa frase me chamou a atenção, né? Eu posso tomar decisões altruístas ou egoístas? Eu penso só em mim ou eu posso ajudar o outro, né? E eu vejo que vocês sim. têm feito isso. Conta mais um pouquinho das suas experiências aí. Eu sei que vocês têm muitas. E eu acho também, pastora, que esse tempo não é um tempo de egoísmo, sabe? Se a gente ficar pensando muito em nós, a gente não vai conseguir expandir, a gente não vai Sim. conseguir vencer o medo, a frustração, o desemprego, né? Porque isso tudo Uhum. veio posto esse ano para o povo, né? Começou o ano já, praticamente nós já estamos na metade dele e vivendo isso. Então, Sim. se a gente fica no egoísmo, sozinho, né, não tentando romper, como você falou, não tentando mexer com tudo isso que a gente pode hoje, a internet é uma ferramenta poderosa hoje, a Verdade. qual a gente pode estar junto. Se você se sente sozinho, a gente bate um papo, a gente conversa, a gente consegue quebrar algumas coisas, tanto para nós quanto para o outro, né? E assim a gente consegue ir caminhando. As experiências que Deus tem nos proporcionado nesse tempo tem sido muito boa, porque não é só para as pessoas, mas para a gente também, Muito, né? isso mesmo. Para a gente também, os nossos filhos, né? Hoje, eu falei dos meus filhos adolescentes, é importante falar sobre eles, porque filhos adolescentes dentro de casa preso durante 3 meses. Você imagina, né? E a gente tem posto para eles um tempo de intercessão, um tempo deles estudarem, o tempo deles a gente colocou tudo controladinho para que eles conseguissem romper. E eles dentro de casa, eles têm feito isso assim, muito levemente, sabe? Para eles não tem sido peso, né? Uhum. E tem sido uma experiência muito incrível para eles também. Eles têm desenvolvido muito mais na música, né? Deus tem dado letra para eles de Que música. legal, que legal. Então, sim, tem sido um tempo onde pessoas têm procurado eles também, adolescentes da idade deles,
E eles têm feito a mesma coisa. Às vezes eu procuro ver, né? E eles estão lá chamando os amigos no Zoom e estão falando também, e estão compartilhando do que está acontecendo, um orando pelo outro, sabe? Tirando tempo para estar intercedendo um pelo outro. Isso é muito bacana. Eu acho que preenche esse tempo, né? A qual Deus tem nos proporcionado um tempo mais junto, né? Por mais que a gente esteja longe, eu acho que é um tempo da gente estar mais junto mesmo, da gente estar mais perto através da internet. É um modo, né, da gente se relacionar mais de perto com isso. Entendeu? Então, pode falar, Alexandre. A pessoa tinha falado até sobre a questão de experiência através, né? Citou até a questão do Zoom, quando teve aqui em casa, a gente na reunião. E é interessante que as coisas fluem, né? Assim, sem a gente perceber. A gente sabe que a gente está passando por um tempo pandêmico muito sério, né? Novo, né? Tudo que é novo e desconhecido, a gente tem temor e tremor. Sim. Então, toda a humanidade passando por esse tempo, porque é um vírus ainda desconhecido, é uma situação ainda mundial que está se passando, pandêmica ainda nova, desconhecida. Uhum. Então, esse medo é normal, né? A questão de a gente se sentir aterrorizado, tudo acontecendo é normal, mas a gente tem que ter consciência que isso não pode nos paralisar. Porque se nos paralisar é pior, né? A gente, logo no começo, começamos a trabalhar isso, né? Em nossa mente, conseguir trabalhar isso em nossas emoções, porque quando a gente se vê podendo ser útil, mesmo em um tempo difícil, né? Você conseguir ser algo de instrumento de bênção na vida de uma pessoa, por exemplo, e você conseguir alcançá-la de alguma forma, isso na verdade é um tratamento para a nossa mente também, para o nosso emocional. E interessante a reunião do Zoom, quando a senhora falou, começamos assim, conversando com alguns amigos do Rio de Janeiro, e a gente, para poder ter mais gente conversando, a gente começou a utilizar o Zoom, nem conhecia direito, né, essa plataforma. E aí a gente tivemos uma ideia de convidar outros, começar a convidar outros para estar a gente conversando, né? Compartilhando algumas coisas, né? Tá orando um pelos outros. E quando a gente foi ver, já estava já aumentando, tinha crescido já a quantidade de pessoas. E a gente criou até, tipo assim, um mecanismo, né? Para a gente estar fazendo, né, reuniões, a gente estabeleceu um dia da semana. E foi interessante que a gente usa isso para estar orando um pelos outros, para estar compartilhando, né, os problemas, as dificuldades, né? Em questão do isolamento, e a gente tem ali conseguido estar apoiando um ou outro, né, junto com a palavra, utilizando a palavra de Deus para que possa ser, né, a coluna disso tudo, o sustento. E é interessante que a gente tem conseguido alcançar, né, corações, pessoas, a gente tem visto o resultado no meio desse isolamento, no meio de tanta notícia ruim, no meio de tanta morte que se vê em questão, né, da questão do vírus, da doença em si, mas a gente tem conseguido tirar, né, muitas pessoas têm conseguido sair, né, desse problema de isolamento, dessa questão que estamos vivendo hoje, né, e tem sido saudável. Verdade. Né, cada reunião que o pessoal fica esperando, já contando os dias, para a gente estar se reunindo junto e compartilhando aquilo que Deus fez, aquilo que Deus mudou, e cada um tem sua oportunidade de poder compartilhar e falar algo até da própria palavra, e tem sido muito bom, né? E como eu acabei de falar, foi uma coisa que fluiu naturalmente. Verdade. E eu vejo que o ser humano, e Jesus fez isso, né? Ele não nos fez para ficar isolados, né? Nós temos que estar em comunhão. Ele diz, como é bom que os irmãos vivam em união, né? Então, assim, como que nós vamos ficar só isolados? Então, vem essa crise para nos deixar isolados, e muitos, né, ficam isolados por causa do temor, igual você falou, da mudança. Então, assim, tudo que é novo traz temor, tudo que é novo traz insegurança. Mas se a gente não der o nosso passo, né, a gente vai ficar para trás, né? Vocês deram um passo. Vamos fazer um grupo aqui no Zoom. Conheceram o Zoom e hoje está alcançando famílias que ficam esperando aquele dia para se reunir, para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, né? É o que nós estamos fazendo aqui na live também, né? Batendo esse papo, né? Isso nos anima, isso a gente conhece outras pessoas, isso traz experiências para a gente, isso é muito bom, né? Então nós não podemos ficar só no isolamento. Tem muitas pessoas que estão no isolamento, que estão ficando depressivas, estão ficando com problemas mentais, igual hoje eu falei. E eu vi aqui que o estresse é um fator de risco para nós.
Então, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, nos dê estratégia para alcançar essas pessoas. E quando essas pessoas nos procuram, porque eu sei que procuram vocês, isso é muito bom, que é Deus nos dando uma oportunidade de abençoar outras pessoas, né? Verdade. Então, assim, eu sei que vocês têm feito isso. E igual eu tô falando, vocês falaram aí do Zoom, né? Que as pessoas que têm acompanhado, esperado esse dia. Quantas pessoas têm sido abençoadas, né? Pode contar alguma experiência aí que tenha acontecido, que eu sei que tem. Existe famílias, né? A gente tem umas pessoas que estavam sofrendo realmente a síndrome do pânico já, né? E a gente começou a fazer essas reuniões. Essa pessoa mesmo, ela trouxe uma palavra falando sobre isso, porque a gente dá a oportunidade de todo mundo falar, de todo mundo trazer uma palavra, e ela trouxe uma palavra falando disso. E aí depois ela escreveu para a gente dizendo que ela estava sentindo tudo que ela tinha falado, na verdade, né? Mas ela pôs para fora. Naquela mesma semana houve um tempo de cura na vida dela. Hoje ela está bem, sabe? Conseguiu colocar aquilo tudo que ela estava vivendo para fora. Ela não ficou com ela, né? E hoje ela está vivendo esse tempo de cura, ela está animando outras pessoas, ela convida outras pessoas. Outra coisa também que tem vindo muito para a gente é muitas pessoas enlutadas. Muitas pessoas que perderam seus entes queridos, Sim. né? Muito luto. A gente tem atendido muitas pessoas assim também, que pede oração, porque não entende o porquê disso tudo acontecer. Agora, eu também vi, o que eu aconselho muito quando eu estou conversando com as pessoas, eu não sei se foi a Marisa que deixou, né, ali, dizendo sobre a imprensa, sobre televisão, sobre tudo isso. Eu não deixo muito isso influenciar dentro da minha casa e aconselho a todos fazer a mesma coisa. Porque a gente tem que estar atualmente com as notícias, né, sabendo de tudo que está acontecendo, mas a gente não precisa estar todo o tempo ali na frente. Porque isso traz um medo maior para nós, entende? Isso faz com que a gente fique com mais medo de tudo, sabe? Medo de pegar mesmo o vírus, mesmo medo de você sair para certos lugares e pegar, sabe? Outra coisa, é muita morte que a mídia mostra. Eles não mostram as curas, sabe? Eles não mostram pessoas curadas. A gente conhece pessoas, pastores que pegaram a Covid e tá os dois bem, entendeu? Então, assim, conhece muitas pessoas também que Deus levou, mas porque eu acredito que seja muito vontade dele, não somente por causa de uma doença. A gente sabe que ela veio, mas não somente por causa disso. Então, eu aconselho muito mesmo a não ficar muito em cima de mídia, sabe? A gente aqui tira um tempo, a gente coloca louvor, ou a gente coloca filme que a gente gosta de assistir. A gente gosta muito, as crianças gostam muito, e a gente coloca coisas que vão nos dar vida, né? Coisas que vão colocar a gente para cima e não vão nos fazer ficar deprimido. E outra coisa interessante que a Bíblia fala sobre isso, né? Em João 15:17 diz: esse é meu mandamento, amem-se uns aos outros, né? E eu vejo que vocês têm esse amor, vocês se preocupam com as pessoas, né? Quantas vezes eu já vi vocês procurando ajudar o próximo, né? É um ali que está precisando de uma cama, e vocês, gente, nós precisamos ajudar alguém. É um ali que precisa de uma ajuda, vocês estão sempre procurando. Isso traz crescimento para nós, não é? Nosso coração se alegra quando nós podemos ajudar outras pessoas, né? Eu vi uma frase seguinte, todo mundo tem o lado positivo e o lado negativo diante de um deserto, diante de uma crise. Mas nós podemos saber em que nós vamos fixar os nossos olhos, né? Verdade. Nós vamos fixar no negativo ou no positivo? O que tem acontecido na minha vida? Vamos fazer um retrospecto aqui desses 3 meses. O que eu aprendi? Em que eu cresci?
Em que eu recebi, né? Nós recebemos tantas coisas, né? Principalmente quando a gente ajuda o outro. E eu sei também que vocês têm ajudado várias crianças, né? E uma criança que tem uma necessidade especial, que vocês têm feito essa criança, assim, crescer, né? Nós já sabemos disso e eu gostaria que vocês contassem sobre isso. Hoje, antes de vocês falarem, eu estava conversando com a Patrícia, né? E ela falou sobre isso, né? De uma mãe que precisou ficar internada e ela tem uma criança especial, né? Com necessidades especiais. E essas crianças são muito dependentes, porque elas têm uma disciplina, tem todo né, vamos dizer assim, tem toda uma rotina, né? Sim. E essa criança ficou assim, sem saber como fazer. Então, se tivesse uma Cristiane por perto, se tivesse o Alexandre por perto, né? Mas vocês têm uma por perto e têm ajudado e têm feito muito bem, né? Fala um pouquinho sobre isso. É verdade, pastor, é muito gratificante, né? Eu digo que em momentos difíceis a gente tem que ressignificar a nossa vida, né? A gente tem que mudar, né, nossa postura diante de um problema, diante de uma dificuldade. E Vitor, né, o nome dele é Vitor, é bênção na nossa vida, né? A gente tem podido estar junto com a família, com ele, ajudando, mas a gente está sendo mais ajudado do que ele, na verdade, né? É assim mesmo que funciona. Nunca vi o Vitor chorar em momento algum. Já acompanho ele já há uns 2 anos atrás, desde de um estágio que fazia na escola aqui próximo, né? Eu pude acompanhá-lo, ele, né? Num estágio que estava fazendo de inclusão. E desde lá, então, assim, a gente acompanha, né? A ele, ajudando ele a se desenvolver melhor, né? Dentro da questão do contexto escolar, que hoje não tem como se diz, um treinamento para os professores para uma criança assim, especiais, né? Ele não recebe treinamento, então muitas vezes não sabe lidar. E Deus foi me dando algo ali para estar trabalhando com ele. Depois acabou o meu estágio, a Cristiane começou o estágio dela em pedagogia e ela vai poder falar um pouco, ela deu oportunidade a esse trabalho, qual a gente estamos até hoje com ele. É verdade, o Vitor, eu costumo dizer que ele é um presente de Deus para a minha vida, né? Ele tem se desenvolvido. Ele tem muito problema cognitivo, né? Na verdade, ele não tem muita função cognitiva, né? E a gente sabe que a dificuldade, estava conversando com a mãe dele hoje sobre isso, a dificuldade é porque o cérebro é bem devagar, né? Para poder mandar toda a coordenação dele. E aí, ele é um cadeirante. E aí, o que a gente teve? A gente teve uma ideia que eu creio que veio direto do Pai para os nossos corações. A gente tinha um CPU aqui, conseguimos montar, né, um computador para ele poder estar estudando. E adaptado. Né? Conseguimos um teclado adaptável através dos irmãos abençoados da nossa igreja. Eu até me emociono quando penso nisso, porque é uma realização, é um sonho realizado. Né? E nós conseguimos agora uma tela melhor para ele, né? A mãe dele está muito feliz, conseguiu colocar a internet em casa, ele está todo feliz hoje. Lá, ele agora eu vou conseguir mexer no YouTube pelo computador dele, né? Então, assim, ele tem aprendido, sabe, pastor? Ele tem conseguido olhar as letras e conseguir identificar, né? Como eu disse, a dificuldade dele motora é muita, mas ele tem conseguido conduzir a mão dele para as letras que eu tenho pedido, toda a proposta que eu tenho colocado, ele tem conseguido fazer isso com muita alegria, né? E isso tem invadido não só a vida do Vitor, mas a vida de outras pessoas, como professores dele, que têm visto o desenvolvimento dele. Eu sou estudante de pedagogia, tenho professora dele do AEE, que é uma professora também que o acompanha, mas ela tem gostado muito do meu trabalho, tem me deixado à vontade com ele, tem se colocado disponível a estar à minha disposição para aquilo que eu precisar. Então tem sido um tempo de crescimento demais, sabe?
assim, a gente não consegue mensurar tudo que Deus tem proposto nesse tempo. E ele está desenvolvendo, ele está conseguindo montar letrinhas já no teclado, né? Ele mesmo olha já e já sabe. Então, assim, todas as letras ele já conhecia, porque eu comecei a trabalhar com ele já na escola. E ele já conhecia, mas eram uns bloquinhos de madeira que eu trabalhava, que chamava alfabeto móvel. Mas eu queria uma coisa maior, né? E eu vim com essa proposta, que eu creio que Deus colocou assim no meu coração, e ele tem desenvolvido muito mais. Eu creio que Vitor vai ser um profissional, um formado mesmo, na área da tecnologia. Eu falo isso todos os dias para ele, e eu creio que isso vai acontecer. Mas depende de nós, né? Não ficar de braços cruzados. O que você pode fazer pelo próximo? Isso vale mais do que o mundo inteiro. Isso vale mais do que qualquer dinheiro, né? Não tem dinheiro que pague o que a gente consegue atingir na vida da pessoa. Então, a Patrícia está escrevendo aí, a dificuldade é quando não há vínculo. Gente, e saber que nós podemos ser, né, uma ferramenta, um canal de bênção para as pessoas que estão perto de nós, isso é fantástico. E sabe o que eu acho muito legal, né? Eu falei, eu vou fazer uma live com eles falando sobre experiências, porque, gente, em 3 meses são experiências demais que eu sei que vocês têm vivido, né? E se falasse, eles devem ser cheios de dinheiro, né, para ajudar tantas pessoas, eles devem ter uma vida bacana, né? Mas é só quem está perto de vocês. Então, assim, Verdade. a dificuldade que nós temos, né? A dificuldade que eu digo assim, às vezes a falta do dinheiro, às vezes a falta de um carro, às vezes a falta de algumas coisas não impedem da gente abençoar outras pessoas. E nós sabemos que quando nós fazemos isso, Deus traz para nós assim, Ele supre cada uma das nossas necessidades, né? E eu tenho visto também uma outra coisa que, assim, a gente fala com os membros da nossa igreja, gente, vai lá visitar o Alexandre, mas a Cristiane, né? Tem alguns que vão, né? Mas outros ainda não foram. Mas estão convidados ainda, continuam convidados ainda. Então, eu falo que todas as vezes que a gente vê vocês com alegria, né? E todas as dificuldades que vocês têm, vocês falam para a pessoa certa, que é Deus. É verdade. Que é o nosso Pai, né? Então, assim, gente, dificuldade material não é dificuldade para que a gente não seja feliz, né? Que nos impeça de ser feliz, que nos impeça de ajudar alguém. E quando a gente faz isso, nós somos muito abençoados. Eu sei que vocês viram. Por isso que eu chamei vocês para conversar, né? Para que isso atraia, né? Para que isso contagie os corações daquelas pessoas que estão nos ouvindo, né? Para saber que em tempo de crise nós podemos ser bênção na vida dos outros. E quando nós somos bênção na vida dos outros, a gente tira o nosso olhar das coisas negativas, né? Amplia o nosso horizonte. Parece que a fé vem e Deus traz estratégia para o nosso coração. É isso que eu tenho visto na vida de vocês, né? Então pode contar mais alguma coisa que eu sei que vocês têm. Pode falar. Né? Uma das coisas foi a questão do Vitinho, de ter trabalhado, né, e conseguir fazer ele desenvolver, né? Isso não se faz sozinho, como a Cristiane acabou de falar. Sim. Né? O reino de Deus é feito na unidade do corpo de Cristo, né? E a gente consegue estabelecer o reino de Deus na Terra. E é interessante que, assim, eu vi até, acho que foi o irmão Real colocou sobre a questão de tomar cuidado, né? E a gente não deixar ser paralisado, tomado pelo medo. E é verdade, assim, além das atividades que a gente já fazia na rua, algumas a gente continuamos, né? Por exemplo, aos domingos, porque a gente entregava aos domingos questão quentinha na rua, junto com o ministério aqui, um ministério que chama Vida Apoio aqui na base. E após essa questão da pandemia, muita gente parou de ajudar os moradores de rua. E a gente ficou tipo assim, né? O medo vem de você ser contagiado, mas a gente não pode parar porque eles estão precisando. Precisando também. Então, com o devido cuidado, a gente vai com máscara, vai com, né, todo o aparato que precisa ter para ter o cuidado, mas a gente não deixou de ir na rua para estar entregando essas marmitecas, podendo estar orando por eles. E foi interessante que a gente viu que muitos, né, algumas instituições que ajudavam recuaram um pouco devido à situação normal.
E a gente viu que eles estavam precisando, né? Por causa do comércio tudo fechado, né? A gente conseguia ter comida durante o dia, às vezes, com o comércio, né? Um ou outro comércio dava para eles, água também. E com a pandemia, o comércio fechado, eles não estavam tendo água potável para beber e nem comida. E a gente viu que foi necessário fazer. Mas se a gente ficasse isolado, com medo, como que a gente conseguir chegar até essas pessoas que precisam? Né? Como a pastora falou, a gente não tem mesmo, né, recurso nenhum, né? A gente até... Não, vocês não têm dinheiro, vocês não têm recursos. A gente não tem recursos, a gente não tem carro para estar se locomovendo, mas a gente tem visto nesse tempo de pandemia que a gente está podendo fazer muito mais do que antes, sem ter pandemia. E a palavra nos ensina muito, né? Pedro ali em Atos fala que estava Pedro ali em frente à Porta Formosa, né? E tinha ali um paralítico, uma pessoa que estava ali mendigando já há tempo, né? E ele foi pedir a Pedro, Pedro falou, ó, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Pedro deu a graça, e a graça não precisa de valor monetário. É verdade, a gente é verdade. só tem a graça, que é o favor imerecido. E se a gente recebemos, a gente vai dar de graça também. Né? Em Tiago fala, aquele que não sabe fazer o bem, aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então, se está em nossa mão, de alguma forma você pode fazer o bem, de alguma forma está em teu alcance você fazer o bem para o próximo, e você se omitir, você fingir que não está vendo, e está na tua mão para você poder fazer, a gente estamos pecando também. Então, assim, tem sido um tempo muito bom, porque a gente tem conseguido alcançar, né, continuar fazendo o que a gente já fazia, e a pandemia não foi assim uma situação que veio nos paralisar, na verdade. E como a pastora falou, assim, e a gente tem nossas dificuldades, muitas dificuldades, mas é interessante que Deus tem dado, né, não somente as ferramentas, mas também tem dado a semente para a gente poder plantar e semear na vida daqueles que precisam. E acaba que a gente não consegue nem ver nossos problemas. Né? A gente não consegue ter tempo de olhar para nossas dificuldades. A gente não consegue ter tempo para olhar para os nossos problemas, porque Deus acaba fazendo isso. Né? O amor de Deus lança fora todo medo. Então, o amor que Ele tem tido com as nossas vidas, como a gente consegue também passar para as outras pessoas, acaba lançando fora todo medo. Então, né, a pandemia está aí, ela é real, o vírus está aí, é real, a situação é real, mas por mais que seja real, a gente crê num Deus também que é real. Sim. E esse Deus não é um Deus que não seja real, então é um Deus que é real. É um Deus poderoso, dono de tudo, né? Sim. Então a gente... Pode falar. A gente só pede que Deus nos guarde sempre para a gente poder fazer. E Ele tem feito isso. Eu vou contar uma experiência também, que a gente estava levando um dos missionários que passou mal, né? Sabe da história, e a gente estava levando a esposa para o hospital. E quando a gente estava voltando desse hospital, a gente está sempre ligado na rua. A gente nunca está desligado de tudo. A gente sempre está atento àquilo que Deus tem falado conosco. E a gente colocou uma cesta básica, né, na mala do carro desse casal. E aí, na hora de passar por um sinal de trânsito, nós paramos, eu olhei para o lado. E a gente queria doar aquela cesta. Quando eu olhei para o lado, tinha um senhorzinho bem de idade, cabelinho bem branco. E eu soltei do carro automaticamente, esqueci minha máscara, saí atravessando a rua. Aí depois que eu falei, meu Deus, eu tô sem máscara, eu esqueci. Na verdade, né? Mas ele tava de máscara, assim. Graças a Deus ele tava de máscara. Aí depois eu lembrei e coloquei. Mas a vontade era tanta de fazer aquilo que tava, né, palpando o meu coração, que eu nem pensei, na verdade. E aí eu perguntei para ele, o senhor aceita uma cesta básica? O olhinho dele encheu de água na hora e ele falou, minha filha, eu tô tentando catar latinha, porque eu não tenho nada para comer em casa. Foi Deus que colocou você no meu caminho agora. E aquele senhor atravessou a rua ali, a gente colocou, ele morava próximo ali, né? Ele falou que conseguia juntar muitas latinhas durante a semana, ele sempre fica naquele sinal ali, mas ele conseguia juntar, só que agora não está tendo pessoas na rua. Então não tem muito papelão, não tem muita latinha, né? Tem muita gente que vive disso, né? Se alimenta e tudo. E aí ele falou, agora tô com muita dificuldade. Mas ele agradeceu a Deus tanto, sabe? Mas tanto. Naquele dia ele foi tão grato, porque Deus cuidou dele naquela hora. Então é você estar atento, é você, eu repito, não olhar somente para você. Quando a gente consegue olhar
pro próximo, acho que tudo vem para nós. Porque quando a gente cuida, né? A palavra de Deus diz que quando a gente cuida, todas as coisas são acrescentadas e são acrescentadas para nós, né? Então a gente precisa ter esse coração sempre disponível mesmo a ajudar, a aconselhar, a estar próximo, a não pensar só em si, né? A movimentar outros, porque a oportunidade quando a gente coloca ou quando a gente propõe, às vezes eu falo, oh, meu Deus, vai eu de novo, né? Propor os irmãos. Mas quando a gente faz isso, é a oportunidade de semear, né? Isso mesmo. E outra coisa que interessante aqui que você falou aí, Cristiane, é que você saiu de casa e colocou uma cesta básica dentro do carro. Gente, isso é fantástico. Eu posso pensar e falar assim, eu tenho um carro, vou sair, Senhor, é uma oração que a gente tem que fazer. Deus, não me deixe fora dos teus propósitos, né? Exatamente. Deus me inclua, Espírito Santo me inclua no propósito do Senhor hoje. O que nós vamos fazer junto hoje? Olha que legal, olha que oração bacana. Acordar e falar, Espírito Santo, o que nós vamos fazer junto hoje? E ele coloca as estratégias no nosso coração. Como ele colocou a sua, de colocar uma cesta básica dentro do carro. Vai que alguém está precisando, mas isso já é Deus sabendo do que precisa, que pode usar você para fazer. Então, se todos os dias nós levantarmos e fizermos essa oração, Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Olha que legal. Você está se colocando à disposição dele para que juntos possamos fazer aquilo que ele quer que nós façamos, né? Verdade. Então, assim, isso é uma lição para nós, né? E que o Espírito Santo possa nos ajudar mesmo a fazer projetos grandes. O que projetos grandes é esse? É alcançar o coração do nosso irmão. Quem é meu próximo, né? Aquele que é mais próximo de mim, precisando naquela hora, a gente lembra do samaritano, né? Ao invés de ficar pensando, ai, gente, é o meu problema, reclamando de tudo que eu tenho, reclamando que o dia não deu certo, reclamando disso, reclamando daquilo. Quanto o nosso olhar, aquilo que eu falei, né? Se o nosso olhar estiver fixado nas coisas positivas, né? Se a gente já acordar com essa predisposição em fazer as coisas junto com o Espírito Santo, né? E eu achei lindo uma vez que eu ouvi essa oração. Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Né? Que possa ser nossa oração, e eu creio que os projetos de Deus, assim como Deus colocou no coração de vocês, né? Vamos abrir aqui um Zoom, uma reunião do Zoom, para a gente juntar, né, pessoas e abençoar vidas, né? Nós também tivemos uma experiência esses dias de um irmão. Eu coloquei uma fotografia minha do meu pai na internet, não sei se foi no Instagram e no Facebook, e um dos irmãos, assim, há 40 anos atrás, né, de uma igreja, ele foi e viu e falou assim, eu tenho que visitar eles. E foi lá visitar papai e mamãe, perguntou se podia ir de máscara, né, ele ficava longe, e acabou indo. E por causa dessa visita, nós juntamos um grupo com mais de 50 pessoas. Assim, legal. em uma semana. E esse grupo tá tão unido que, assim, eu peço oração, falo de Jesus, o outro é edificado e tá naquela união, sabe? E a gente tem pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Bahia, pessoas de São Paulo, os irmãos que estão aqui. Sabe o que é 40 anos sem ver os irmãos e juntar 50 ou mais, não sei, eu acho que já tem até mais de pessoas que reuniram de novo e uma traz um conforto para a outra, ora pelo outro, um edifica o outro, vamos juntar, vamos orar para o irmão que está passando. Sim. Então, assim, gente, são estratégias que Deus coloca no nosso coração, né? Às vezes, a Bíblia, eu amo aquele versículo que está em João 7, se não me engano, esqueci o versículo, que diz assim, o que eu faço agora vocês não entendem. Mas lá na frente vocês vão entender. Então, sim, Deus coloca nos nossos corações algo assim que às vezes a gente não entende. O simples fato de pensar, eu vou sair e vou colocar uma cesta básica no carro. Com esse frio, né? Eu vou colocar uma blusa, vou sair à noite, vou colocar uma blusa de frio no meu carro.
Eu vou Verdade. colocar uma garrafinha de água. Eu vou colocar uma máscara. Sabe por quê? Tem gente que esquece a máscara, assim. Não é nem porque a gente não tá com esse hábito, né? De É ficar com verdade. máscara. A gente pode esquecer. E se você chegar em determinado lugar sem máscara, eles não deixam você entrar. É Hoje não verdade. pode, Verdade. verdade. Aí, de repente, você tá com uma máscara ali novinha, embaladinha. Aí você pode ouvir que alguém tá precisando. Você fala assim: aqui, eu trouxe uma máscara, eu tenho uma máscara novinha, vou te dar. Gente, isso faz diferença na vida de uma pessoa, né? Sim. A Bíblia Verdade. fala que é pra gente não esquecer assim, as coisas pequenas. Pra gente É. considerar as coisas pequenas, né? Porque isso faz diferença na vida do outro. É verdade, pastora. Tem sido um tempo muito peculiar mesmo para aqueles que têm entendido realmente o que tem acontecido, né? Como igreja, avançando, ouvindo o outro, estando próximo do outro, né? Ajudando. Hoje eu dei aula hoje, né? Eu tenho dado aula de reforço pelo Zoom. Uhum. As mães, como eu falei, procuraram, perguntando se eu não queria dar aula de reforço, queriam me pagar e tal. Aí eu falei, não, eu sirvo, né? Eu estou aqui para servir o reino de Deus. E eu não tenho salário para receber, eu tenho aqui para servir. E aí elas ficaram assim, nossa, mas aí uma hoje compartilhou comigo falando que a professora da menininha dela tá cobrando, né, para dar aula. Aí ela disse que colocou a mão no coração e falou: oh, Deus, muito obrigado, porque a Cris já está fazendo isso por nós e ela não cobra um centavo. E tem sido bênção na nossa vida, porque a gente sabe que o povo está passando muita dificuldade Muita também dificuldade. financeira, né? Até para tirar alguma coisa está sendo difícil para todo mundo, né? E aí eu te pergunto, né? Tem faltado alguma coisa para vocês? Não. Não, graças a Deus. Eu sei Aqui que em casa é Cristiane fez maná do céu. Eu sei que Cristiane fez aniversário nessa pandemia, né, Cristiane? E Foi, assim, foi, Foi. Deus foi lá e fez uma coisa bacana, né? Que assim, tava lá no seu foi, coração, né? Então, assim, a foi. gente tem vivido com vocês, a gente tem participado de vocês, sabe? E a gente tem amado muito vocês, porque a gente vê Deus na vida de vocês, a gente vê o quanto vocês são gratos por tudo que têm. E a gente tem visto em vocês o prazer de ajudar outras pessoas, né? Nós sabemos aí do projeto que vocês têm de ir para a África, né? Ah, eu Sim. queria Sim. ir para eu queria ir para Nova York, vocês querem ir para a África, né? Que bacana, sabe? De ver que Deus ele age nas nossas vidas, né? Eu falo que Nova York, porque é meu sonho mesmo conhecer Nova York, né? Mas eu Quem não é? sempre falo, mas eu sempre falo com Deus assim, Deus, eu quero fazer a sua vontade, eu quero estar no centro da sua vontade, eu quero marcar vidas com coisas boas. Hoje eu estava com um tempinho com o pastor Wilson, né? E eu tava falando com ele como é bom saber que Deus pode nos usar para Verdade. abençoar vidas, né? E como é quando a gente olha para nós, porque nós somos cheios de defeitos, né? A gente olha e fala, nossa Deus, mas o Senhor me ensinou. Teve um dia que eu não agi dessa forma, mas o Senhor me ensinou, né? Porque a gente erra também, né? Olha, naquele dia eu fiz assim, mas o Senhor me ensinou, hoje eu posso ser diferente. Então, nós podemos ser diferentes cada dia mais, né? Eu vi uma frase, Verdade. né, que eu acho que cabe aqui na nossa conversa também, porque eu achei essa frase maravilhosa, né, que diz assim: idade tem a ver com números, né? Maturidade tem a ver com escolhas. Olha que Ó, Sim. bacana. Legal, né? nossa, Então, assim, verdade. não importa a sua idade, não importa os números que você, né, carrega nessa sua idade, né? O importante é a maturidade que nós temos. Isso faz diferença, porque a Verdade. maturidade está ligada às nossas escolhas. Então, que possamos escolher, né? Escolher fazer o bem, escolher ser melhores, escolher ser alegre, porque a alegria contagia o outro, né? Tem aquele videozinho que eu acho que todo mundo já viu no Zap, né? Acho que era até da Coca-Cola. Um cara entra no metrô e ele começa a olhar assim, ele começa a sorrir, ele começa a rir da gargalhada. Quando ele Então, começa a dar gargalhada, o outro olha e começa a rir também, tipo assim, né? Começa a rir. Aí o outro começa a rir, o outro começa a rir. Por quê? A alegria Contagia. contagia,
né? dia, é verdade. Então, que possamos ser pessoas alegres, pessoas de Deus, que possamos ajudar o nosso próximo, né? E a nossa live só está correndo, sabe? Quantas horas? 8h54. Nós temos 6 minutos ainda para essa conversa. Passa rapidinho. Vamos ler alguma coisa aí do pessoal? Vamos? Ou vocês querem falar mais alguma coisa? Deixa eu falar um pouquinho. Pode falar. A pastora tocou sobre a questão da África, né? De repente muita gente não sabe, mas a gente vê, é verdade, a gente tem esse projeto que foi uma palavra de Deus para nós, né? Em termos de um novo campo, tá atuando. Em 2019 tive a oportunidade de estar lá em janeiro, né? E foi interessante que calma aí, Cristiane mexeu. Voltando. Foi interessante que eu pude estar lá 40 dias e Deus falou muito em nosso coração sobre algo para fazer lá. Então a gente, com pandemia, sem pandemia, os projetos de Deus não mudam. Sim. Então assim, a gente continua nesse foco para ano que vem, a gente ir para lá como família e passar lá 3 anos e realizar aquilo que Deus nos colocou para fazer naquele lugar. E a gente continua. Esse próximo semestre a gente vai estar fazendo uma escola, que é uma escola necessária para poder estar atuando lá junto a essa agência. A escola tem um desafio muito grande, que vão ficar lá um certo tempo, né? 5 meses fazendo essa escola durante esse semestre. E a gente tem querido que o Senhor vai dar um suporte para a gente conseguir fazer essa escola, né? Em todos os desafios que ela tem. E a gente tem olhado para o alvo, a gente tem prosseguido, né? Naquilo que Deus tem nos dado, né? Com desafio, sem desafio, né? E é isso que a gente tem feito, né? Não tem olhado para o mar que está à frente, né? Mas sabendo que Deus pode abrir esse mar e a gente pode pisar em terra. A gente não tem olhado para o vírus que está por aí, né? A Sim, gente está olhando para o Senhor, né? Verdade, sim. Verdade. Então a gente tem caminhado, né, em direção a isso, né? Compartilhando com pessoas para viver esse mesmo sonho que a gente tem, né, sonhado em estar lá, né? E essa questão também da escola é um sonho também, né? E a gente tem compartilhado isso para a gente levantar parceiros, pessoas que estejam conosco nesse desafio, né? E a gente acredita e crê que Deus tem muito mais para fazer, né? Não somente em nossas vidas, mas na vida de cada um que está nos assistindo. Crê que quanto mais a gente consegue fazer pelo próximo, quanto mais a gente consegue passar o amor de Deus para o próximo, mais nós somos amados por Ele. É verdade. Gente, pode falar. Mais Ele cuida de nós. Quando a gente cuida do outro, mais Ele cuida de nós. Não é verdade? É verdade. O nosso Pai, Ele é o Deus de todas as coisas, é o Deus poderoso, né? Ele não perdeu o controle de nada. Tudo está no controle dele, né? E a nossa vida pertence a Ele, né? Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, fala, Deus, eu sou tua, nós somos teus, e nos usa com poder e graça, nos ajuda a abençoar o nosso irmão, conta conosco, né? Isso faz uma grande diferença. Nós não precisamos ficar olhando para o vírus, nós não precisamos ficar olhando para aquelas pessoas que estão indo embora. Infelizmente, tem gente que está perdendo seus entes queridos, mas eu não posso, eu tenho que pedir a Deus, Senhor, cuida dessa humanidade, né? Me dê amor, me dê empatia pelo outro, né? E nos ajude a caminhar. Então, nós estamos agora chegando no nosso finalzinho. Eu quero agradecer a vocês, dizer que amo demais, demais, demais vocês, né? Temos aprendido muitas coisas e ainda falo com a igreja, com o pessoal. Gente, vá visitar esse casal porque você só tem a ganhar, né? Muitas experiências, muitas coisas boas e que Deus continue suprindo as necessidades de vocês cada dia mais. Amo de paixão vocês. Deus tem colocado esse amor, né? Em nós, que possamos caminhar junto e abençoar muitas vidas, né? E nós queremos abençoar, dizer, né? Nós queremos abençoar cada um dos nossos ouvintes aí, das pessoas que estiveram conosco, dizer que essa live não é por acaso. Eu falo, Deus, por que nós estamos fazendo live? Eu não entendo ainda, eu coloquei isso no meu coração, mas eu creio que é para pessoas serem abençoadas. Verdade. Crescer. Então, agora fica com as considerações finais. Eu quero desde já, né? Mandar um beijo para vocês, para a Késia, para o Caio, né? Amo demais vocês e amo todos aqueles que têm nos assistido. Então, tem um minutinho para vocês fazerem as considerações finais. Vai lá. Só queria agradecer a todos os amigos, todos que entraram. Estamos aqui, aqueles que precisarem de nós, né? Estamos junto com a igreja aí,
Mandar um grande beijo também. Nós amamos muito, Verdade. muito vocês. Nos sentimos muito acolhidos aí. Muito obrigada por tudo. Nós não temos como agradecer. Tá Pastor bom? Wilson tem estado conosco aí, né? Tem sido É. nosso pastor presidente. Que Deus abençoe a todos que estão aí. Pastor Wilson, vai lá, Alexandre, tem 30 segundos. É só agradecer mesmo pela, né, pela participação de todos, né, por esse momento. A gente pôde compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito no nosso ministério. E quem quiser conhecer mais um pouquinho, é só procurar a pastora Sandra, pastor Wilson, né? A gente está junto aqui para poder compartilhar do nosso ministério, do amor de Deus, né, de tudo, né? E sou muito grato pela oportunidade. 4, 3. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.